Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Essa noite nós vamos falar de um tema bem interessante. Nós temos passado por momentos difíceis, não é? Nosso planeta aqui, o negócio está complicado. Mas nenhuma surpresa para quem conhece a palavra de Deus. Nós sabemos que os últimos dias seriam bem difíceis. Então, estamos praticamente finalizando uma pandemia. Então, nós ligamos a televisão nessa semana e vimos aquela terrível tragédia em Petrópolis. Os nossos irmãos de Petrópolis tiveram as suas casas destruídas, tiveram as suas vidas perdidas, não é? Uma tragédia muito terrível. E agora, como se não bastasse, estamos vivendo em rumores de guerra. Muitos analistas já falam da Terceira Guerra Mundial. Então nós precisamos estar prontos para partir. Nós cristãos não podemos nos desesperar quando vemos essas notícias na mídia. Notícia de doença, de desastre natural, de guerra. Nós precisamos ter a certeza no nosso coração que se nós partirmos hoje ou amanhã, nós estaremos com Cristo. Então, por isso, o tema da nossa mensagem de hoje é partir. E o título: Esteja pronto para partir. Esteja pronto para partir. Eu trouxe a imagem de um exército, o exército brasileiro. Estão todos paramentados com seus capacetes, suas fardas, seu armamento. E nós cristãos precisamos estar prontos da mesma forma, porque esse mundo no qual nós vivemos tem se tornado uma guerra. Não é à toa que a Bíblia fala da armadura que o cristão precisa usar, porque os tempos de guerra, eles se apresentam a todos nós. Nós olhamos há algum tempo atrás, e a Igreja de Cristo, pelo menos aqui no Brasil, era algo tranquilo. Não é? Você lembra aí há 30, 40 anos atrás, era tranquilo. Mas hoje as coisas estão mudando. Então nós temos que estar paramentados com a armadura do Senhor. Então, esteja pronto para partir. Olha só uma curiosidade no próximo slide. Dos soldados brasileiros enviados à Itália na luta contra o fascismo, 467 pracinhas morreram em combate durante a Segunda Guerra Mundial. 467 pracinhas brasileiros morreram na Segunda Guerra Mundial. Soldados capacitados, soldados treinados, soldados que fizeram uma campanha espetacular na Itália, mas 467 morreram. Sabe quantos foram enviados? Mais de 20 mil soldados brasileiros. Todos prontos para partir.
a batalha foi grande, a vitória foi certa, mas 467 soldados morreram. Então, quando nós partimos para a batalha, quando nós partimos para a luta, e pregar o Evangelho de Cristo a cada dia tem se tornado uma batalha, tem se tornado uma luta espiritual. Porque a nossa luta não é como a dos pracinhas, não foi como a dos pracinhas, não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. Então precisamos estar prontos para partir. Olha só o que diz no Salmo 90, versículo 12. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Quando nós éramos jovens, e a maioria dos jovens são assim, jovem não pensa em morte, jovem não pensa em morrer, jovem pensa que é imortal. Ah, não, vai dar tempo de eu fazer isso aí semana que vem. Se eu não fizer semana que vem, eu faço mês que vem. Se eu não fizer mês que vem, muito obrigado. Se eu não fizer mês que vem, eu faço no ano que vem. Mas conforme os dias vão passando, nós vamos ganhando a sabedoria e o entendimento de que como são poucos os nossos dias aqui nessa terra. E quando nós passamos a ter esse entendimento de que os nossos dias são poucos, então nós buscamos a sabedoria. Então nós buscamos o Evangelho. Sabe, meus irmãos, dentro das igrejas tem muito jovem, tem. Mas a maioria das pessoas são pessoas maduras. Porque já perceberam que o mais importante da vida não é aquela felicidade passageira, mas o mais importante da vida é a felicidade eterna que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos dá. Então é importante nós fazermos essa oração. Senhor, faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Eu lembro quando eu era garoto, era uma felicidade. A família toda se juntava na casa da minha avó, tinha minha avó viva, tinha minha mãe viva, tinha minhas tias vivas, todo mundo reunido. E eu, enquanto criança, achava que aquilo ali nunca iria mudar. Eu achava que sempre que eu fosse para a casa da minha avó, estariam todos lá. Mas conforme nós vamos caminhando nessa vida, ganhando experiência e idade, nós vamos percebendo que os nossos dias são poucos. Então precisamos valorizar esses dias, precisamos fazer algo produtivo. Olha só, não ignore o fato de que sua vida terá um fim. Ali é a imagem de um soldado americano que foi abatido. Podem ver que todos os soldados ali, bem jovens,
Então nós não podemos ignorar o fato de que nossa vida terá um fim. Nós não somos imortais. Um dia todos nós iremos morrer. Então precisamos produzir, precisamos aprender, precisamos ensinar, precisamos fazer discípulos, precisamos levar o Evangelho de Cristo. Outra verdade aqui no Salmo 90, versículo 10. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Verdade bíblica. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa e nós voamos. Eu tinha um amigo que trabalhou muitos anos comigo. Ele comentava comigo. Ele saía com a esposa dele, aí a esposa dele encontrava com as amigas, aí ele falava: Robinho, ela encontrou com as amigas e só fala em doença, não tem outra conversa, só fala em doença. Rapaz, depois que passa dos 50 anos, a conversa das mulheres é só doença. É dói aquilo, é dói acolá, é a pressão isso, é a diabetes aquilo. E o que aconteceu pouco tempo depois? Ele morreu subitamente. E a esposa dele continua até hoje. Então, meus irmãos, os anos de nossa vida passam rápidos. Rápidos. É coisa rápida. Dia desses, eu estava na escola. Um dia desses, você estava na escola. Parece que foi assim. Eu me lembro das minhas professoras, você deve lembrar também. A vida passa muito rápido. Depois você lembra do momento da sua conversão. Para alguns, quanto tempo tem? A vida passa rápido, passa muito rápido. E a Bíblia aqui ainda diz: são anos difíceis e cheios de sofrimento, quando chega lá no final. Pois a vida passa depressa e nós voamos. Olha só, outra verdade em Eclesiastes 12, versículo 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Isso aqui é um versículo que tem que ser sempre dito, principalmente para os jovens. Lembrem-se do dia do seu Criador. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Meus irmãos, a Bíblia, como nós vimos na mensagem passada, ela não omite nada, porque omitir seria a heresia. Então a Bíblia, ela traz a realidade da vida. Nós temos que buscar o nosso Deus enquanto temos saúde, enquanto estamos de pé, enquanto temos voz para falar, enquanto podemos caminhar. Porque a Bíblia diz aqui que chegará os anos
em que diremos: não tenho satisfação neles. Ah, pastor, mas vai chegar esses anos, mas não dizem por aí que Jesus é maravilhoso, e se eu receber Jesus na minha vida, eu não vou ficar doente, eu não vou passar necessidade? Se falaram isso para você, é uma mentira. Uma mentira. Porque quando a nossa idade avança, os problemas, eles chegam. Nós oramos para o nosso Deus. Nós temos fé que o nosso Deus pode curar. Claro que Ele pode curar. Deus é um Deus maravilhoso. Mas pensa comigo. Jesus estava aqui na terra. Ele curou muita gente na Bíblia, não curou? Mas Ele curou todo mundo. Jesus curou todo mundo que estava doente? Jesus curou todo coxo? Não curou, meus irmãos. Ai, pastor, então, o que acontece? É outra verdade bíblica para nós. Mas eu orei com tanta fé, mas eu acreditei tanto, eu tinha certeza de que Deus ia agir e ia fazer um milagre. Virá dias em que diremos: não tenho satisfação neles. Esse pessoal por aí que diz que cura todo mundo, se fosse assim, colocava eles lá na porta do Souza Aguiar. Eles iam entrar lá dentro, iam curar todo mundo e o hospital ia ficar vazio. Não é assim que funciona. Deus tem os seus mistérios. Como é que nós vamos saber isso? No dia que nós chegarmos no céu. Qual tem sido sua influência sobre os que te cercam? A vida é curta, a vida passa rápido. Então, qual tem sido a sua influência sobre os que te cercam? Quem é você para aqueles que estão à sua volta? Quem é você? Faça uma reflexão aí agora, que eu faço aqui também. Será que as pessoas que nos cercam nos veem como um cristão? Quando eu digo cristão, é um imitador de Cristo. Será que nós somos uma imitação de Cristo? Ou será que nós somos aquele crente maldito lá, que não ajuda ninguém, não fala com ninguém? Tem muito crente que é visto assim. Ele esnoba os que não são crentes. Eu sou o mais santo, eu sou o mais puro, eu oro 3 vezes ao dia, eu leio a Bíblia 3 vezes ao dia. Essa ralé ímpia, eu não dou nem atenção. Qual tem sido a nossa influência sobre aqueles que nos cercam? Será que a nossa influência tem sido uma boa influência ou uma má influência? Eu sempre lembro da empresa. Será que na empresa que você trabalha, você é um funcionário que todos acham um bom funcionário, que o seu patrão acha um bom funcionário, que o seu colega te acha um bom colega de trabalho? Será, você que é patrão, como é que seus funcionários te enxergam? Aquele muquirana, fica com Bíblia na mão aí, trata a gente desse jeito. Será? Ou será que eles falam: olha, eu tenho alegria de trabalhar para fulano de tal, homem de Deus, esse homem é um abençoado, chega na empresa, dá bom dia para todo mundo, fala com todo mundo, é uma pessoa agradável.
Qual é a nossa influência? Será que quando forem lá no meu trabalho, vão falar: ih, o Robinho é pastor lá na tua igreja? Isso é uma muquirana, rapaz, isso é muquira. Qual é a nossa influência sobre aqueles que nos cercam? Salmo 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Se nós formos esse bem-aventurado aqui, nós estaremos sendo pessoas com uma boa influência sobre aqueles que nos cercam. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se nós formos só isso aqui, nós já estamos sendo Cristo, já estamos sendo cristãos, já estamos imitando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque aí nós seremos bem-aventurados. E aquele que é bem-aventurado, ele passa alegria para quem está perto. Ele passa amor para quem está perto. Ele passa o amor de Cristo, o amor ágape. E aí que entra aquela situação que eu sempre falo, vou trazer no próximo slide. As pessoas que conviverem com você serão influenciadas por você. Cada um de nós é um influenciador. Cada um de nós é um influenciador. Pastor Robson, então eu tenho que ficar falando toda hora com as pessoas? Não. Só pelo seu comportamento você já influencia. O cristão que segue Jesus, ele é um líder no comportamento. As pessoas vão seguir aquela pessoa sem ela falar nada, só pelo exemplo que ela dá. Não estou falando para você ser santarrão. Santarrão já é o excesso. Estou falando para você ser cristão. E aí já entra aquela situação que está no próximo slide. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, se você é um influenciador, as 5 pessoas com quem você mais convive, elas vão te fazer bem. Mas se você for um crente 007, ninguém sabe que você é crente, você não demonstra que você é um cristão, só vai atrair coisa ruim para o teu lado. Se você pensou aí agora, ih, pastor, ai, do meu lado só tem coisa ruim, só tem gente ruim. Está na hora de fazer uma meditação. Porque o influenciador, aquele que influencia as pessoas à sua volta, ele não se mistura com gente ruim. Nós agregamos gente boa do nosso lado, nós agregamos pessoas boas, porque nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. O que você tem escolhido? Obediência ou desobediência? É um questionamento.
O que você tem escolhido? Obediência ou desobediência? Olha, aquele que influencia, aquele que está pronto para partir, é aquele que escolhe a obediência. Ah, pastor, mas se eu for lá para a China, vou lá para a China, aí chega lá, eles perguntam se eu sou cristão ou se eu não sou cristão. O que eu falo? Estou falando isso porque lá, se você falar que é cristão, você pode ir preso, no mínimo ir preso, mas você também pode morrer. Qual o caminho que você vai escolher? Renegar a Cristo ou falar que você é cristão? É outra reflexão. Eu usei aqui um exemplo extremo, mas às vezes isso acontece com a gente. Aparece uma maracutaia na empresa. Você aceita a maracutaia ou você rejeita a maracutaia? É a mesma coisa. Ou você é de Cristo ou você não é de Cristo. Então, você tem escolhido obediência ou desobediência? Olha só, Isaías 1, 19 e 20. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Mas pastor, Jesus não levou toda a maldição da lei? Aqui não está falando de lei, está falando de comportamento. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão o melhor dessa terra. Mas se vocês se rebelarem, serão devorados pela espada. São as consequências da nossa escolha. Então, se nós escolhemos a desobediência no lugar da obediência, espada para nós. Seremos consumidos pela espada. Há consequências quando nós escolhemos a desobediência. Quando a gente aprende lá a dirigir, ou na escola mesmo, quando a gente é pequenininho, a professora faz lá o treinamento. A professora faz o treinamento, aí coloca lá o sinal verde, o sinal amarelo e o sinal vermelho. Aí ela ensina pra gente, olha, no sinal verde você pode passar. No sinal vermelho você tem que parar. E no sinal amarelo, eu acelero mais? Não. No sinal amarelo você para também. Mas aí a professora me ensinou direitinho. A tia Priscila, lá na salinha, me ensinou direitinho. Que no sinal verde eu tenho que parar, no sinal verde eu tenho que andar, no sinal vermelho eu tenho que parar e no amarelo também. Aí quando dá o sinal vermelho eu passo direto, ou no sinal amarelo eu acelero mais. E vem um carro, uma carreta melhor, que o carro vai amassar o outro carro muito também. Uma carreta e me pega de lado no cruzamento. Eu escolhi a obediência ou a desobediência? A desobediência. E quando eu escolho a desobediência, tem consequências. Se eu passar no sinal vermelho ou se eu acelerar no sinal amarelo, pode ter graves consequências. É isso que está dizendo aqui em Isaías 1, 19 e 20.
se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Então, se nós escolhermos a desobediência, olha só o que acontece. A obediência gera vida e a desobediência gera morte. Simples assim. Perigo, risco de morte. Então é risco de morte. Salmo 128:1. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. 1 de Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Só que tem uma situação. Quando você está na ignorância, Deus não quer nem saber, você vai ter as consequências terrenas. Mas quando nós não estamos mais na ignorância, aí também nós vamos responder a papai. Papai do céu. Papai do céu está de olho em cada um de nós. Próximo. Sempre faça uma avaliação de si mesmo. Isso aqui é importantíssimo. Nós fazermos uma avaliação de nós mesmos. Legal, e o que os outros pensam de nós, legal. Mas e o que nós pensamos de nós? Tem gente que não tem simancol. Os mais antigos vão lembrar também dessa expressão. Tem gente que não tem simancol. A pessoa não percebe o que está fazendo. É como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ah, é? Não sabia não, não percebi não. Então, meus irmãos, nós precisamos sempre fazer uma avaliação de nós mesmos. A autoavaliação. E aí entra várias áreas. Como é que eu sou na minha área espiritual? Como é que eu sou com a minha família? Como é que eu sou na minha área profissional? Como é que eu sou com as minhas amizades? Como é que eu sou na obra do Senhor? Cada um de nós precisa fazer uma autoavaliação. E nós vamos perceber que 1, 2 ou 3 áreas poderíamos melhorar muito. Isso é certo. Eu falei aqui 5 áreas, mas tem mais. Quando você fizer uma autoanálise, e eu faço a minha também, eu percebo que em 3, 4 áreas eu posso melhorar mais. Eu posso ser mais. Eu posso ser uma pessoa mais agradável. Eu posso ser uma pessoa mais estudiosa. Eu posso ser uma pessoa mais carinhosa. Mas tudo vai da nossa autoavaliação. A pessoa que não tem essa noção não vai conseguir. Gálatas 6, versículos 4 e 5 diz assim: cada um examine
os próprios atos. Então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Olha só, muito interessante isso aqui, olha só. Cada um examine os próprios atos. Então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Esse orgulho aqui não é aquele mau orgulho, não. Esse aqui ele está falando de você ter uma boa imagem de si mesmo. Você consegue perceber que você tem feito as coisas como se deve fazer e você fica alegre por isso. Não é aquela pessoa, não é aquele orgulho da pessoa que fica arrogante. Eu sou o santo. Não. É você perceber que você tem feito o melhor, que você tem dado o melhor de si, que você tem se apresentado da melhor forma. Porque uma coisa muito triste é o que acontece aqui, ó. Morreu sem deixar saudades. Isso é uma coisa muito triste. Muito triste. Lá onde minha avó morava, era uma região rural. E tinha um local mais lá para dentro, bem no meio da mata, em que viviam umas pessoas totalmente isoladas do mundo. Não tinham energia elétrica, não tinha nada. As pessoas viviam isoladas. Então, a determinada época, eu me lembro já na minha adolescência, eu fui visitar os meus parentes e eu lembro que eles contaram que uma dessas pessoas tinha morrido lá no meio da mata, na casinha em que morava, e ficou lá quase um mês sem ninguém saber. Só foram desconfiar porque passou a época dele ir na venda, que de um mês e meio ele ia na venda fazer compras de mantimentos e demorou muito tempo sem aparecer e foram procurar. Quando encontraram lá a pessoa, já estava há várias semanas mortas. Sabe, isso é muito duro. Morrer sem deixar saudades. Eu não estou julgando aqui a pessoa. Eu não sei o que a pessoa fez na vida dela. Eu não sei se ela casou, não sei se ela tinha filhos. Eu não sei se tinha parentes. Eu não sei nada a respeito dessa pessoa. Mas é algo muito triste. É algo muito triste. Sabe quantas pessoas estão abandonadas em hospitais? Aí está lá na ficha. Quem botou aqui foi o filho. O que será? Será que é o filho que é um sujeito que não vale nada? E largou o pai e a mãe internado lá no hospital e nunca foi ver? Ou será que foi aquele pai e aquela mãe que nunca valeu nada na vida? E os filhos são revoltados? Não cabe a nós julgar. Eu não estou aqui julgando. Mas são situações que podem acontecer. É uma coisa muito triste a pessoa morrer sem deixar saudades. Então nós precisamos ser melhores. Nós precisamos ser pessoas mais amorosas. E para isso, o que é que nós precisamos fazer? Olha lá. Ponha Jesus na base da sua vida. Ponha Jesus na base da sua vida. Eu tenho certeza que quando Jesus está na base da nossa vida,
nós teremos muitas pessoas ao nosso redor. Nós teremos muitas pessoas preocupadas com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. Quando nós colocamos Jesus na base da nossa família, na base da nossa vida, eu tenho certeza que os seus familiares, eles vão estar ao seu lado no momento da dor. Por quê? Porque você é aquele influenciador. Quando você tem Jesus na base, você influencia. E as pessoas, tendo a sua influência, elas terão também a influência de Cristo. Então nós transbordamos o amor de Cristo, o carinho de Cristo, a preocupação, o cuidado. Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 25. Diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces sobre a rocha. Mais uma vez aqui, a Bíblia não engana ninguém, olha só. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, então esse aqui é um cristão verdadeiro. É um cristão que ouviu a verdadeira palavra e as pratica. É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então construiu a casa sobre Jesus. Mas caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mesmo nós tendo Jesus na nossa vida, mesmo nós praticando a palavra de Deus, pode acontecer isso aqui tudo, mas a nossa casa não cairá, porque está firmada sobre a rocha. Eu trouxe até uma figurinha aqui muito legalzinha. Está ali, ó. Os 3 porquinhos na casa firmada sobre a rocha. Pode soprar o vento que for, o lobo, o destruidor, pode vir contra você, mas a casa não cairá. Olha lá, no cantinho lá, a casa de madeira, que não estava firmada sobre a rocha, está no chão. Então, quando nós firmamos a nossa fé em Cristo, pode vir o lobo assoprar, pode vir o vento, pode vir a chuva, pode ter o terremoto, crise mundial, terceira guerra, pandemia, mas a nossa casa não cai. Não cai. E aí nós permanecemos firmes, estamos prontos para partir. Não vamos morrer porque a casa caiu na cabeça, porque o lobo soprou em cima dela. Mas estamos prontos para partir. Próximo slide. Pense nos outros também. Olha só. Pense nos outros também. João, capítulo 6, versículo 9 e 10. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse
Disse Jesus: mandem o povo sentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntam os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Olha, o menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. O que ele podia fazer? Quê? Tanta gente aqui, farinha pouca, meu pirão primeiro. Vou levar isso para casa. Não vai dar para todo mundo mesmo? Mas ele pensou nos outros. Aquele que está pronto para partir, ele pensa nos outros. E eu fiquei muito contente quando eu vi a arrecadação de alimentos para mandar para os nossos irmãos de Petrópolis. E a arrecadação continua. Nós estamos arrecadando ainda alimentos para mandar para Petrópolis. Porque nós pensamos nos outros também. Não é farinha pouca, meu pirão primeiro. O cristão, ele pensa nos outros, ele pensa no amor, ele pensa no carinho. Mas aquele que não tem Cristo, ele vai olhar primeiro o próprio umbigo. Mais um versículo aqui, antes de nós terminarmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2:4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Os outros estão precisando, vamos ajudar. Os outros estão necessitando, vamos ajudar. Parta vitoriosamente. Essa imagem aqui são dos pracinhas brasileiros quando retornaram da Itália vitoriosos. Olha a festa, olha a alegria. Eles estão partindo de volta para o Brasil. Morreram 467 companheiros dos pracinhas brasileiros lá na Itália. Mas eles estão celebrando, porque foram vitoriosos. Então nós também devemos celebrar. Sabe, você que tem mais idade, celebre. Celebre. E não é só quem tem mais idade, não. Para morrer, basta estar vivo. Eu posso estar aqui falando com vocês hoje, e amanhã vocês vão receber a notícia, ó. Pastor Robson está na glória. Isso aí pode acontecer a qualquer momento. Então nós devemos partir vitoriosamente. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda.
Meus irmãos, nós somos vitoriosos. O Senhor já nos deu há muito tempo lá na cruz a vitória. Deus nos deu a vida. Deus nos deu a vida eterna, a salvação, a mudança, a transformação. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir guerra, pode vir pandemia, mas todos nós somos vitoriosos. A vitória não vai chegar, a vitória já veio lá na cruz do Calvário. Comece hoje mesmo uma nova etapa em sua vida. Enquanto Deus está te dando tempo, faça o melhor que você pode. Viva! Comece hoje mesmo uma nova etapa em sua vida. Enquanto Deus está te dando tempo, faça o melhor que você pode. Viva! Olha, Deus está nos dando tempo, nós estamos respirando, nós estamos falando, nós temos a oportunidade de pregar, de evangelizar, de estudar secularmente também, estudar a Bíblia. Nós temos tempo de abraçar a nossa família, nós temos tempo de amar os nossos filhos, amar os nossos pais, aqueles que ainda têm os pais. Porque tudo isso é passageiro. Tudo tem o seu tempo debaixo do sol. Então aproveite o dia de hoje. Aproveite este momento. Dia desse eu estava lembrando lá em casa, com uma alegria por um lado e com tristeza por outro. Há pouco tempo atrás, todos sabem, eu perdi minha mãe. E eu cuidei da minha mãe por 10 anos. Ela ficou doente por 10 anos e eu cuidei dela. E teve uma época que eu estava com 2 filhos pequenininhos e também estava com a minha mãe doente. Então cuidava de 3 na correria. Os 2 pequenininhos usavam fralda no início da vida. E minha mãe, no final da vida, também usava fralda, meus irmãos. Então a vida é um sopro. É aquele momento da infância que você não tem ainda entendimento de nada, até o momento do final da vida. Então nós temos que aproveitar esse intervalo entre o início da vida e o final da vida. Você ainda tem tempo. Ah, pastor, que isso? Eu estou muito velho, não tenho mais esse negócio não. Já estou criando os meus netos, não vou ter mais tempo para estudar, não tenho mais tempo para aprender, sei lá, inglês, não tenho mais tempo para aprender a pintar, fazer pintura. Você tem tempo. Deus está te dando esse tempo. Faça essa coisa nova na sua vida. Tire isso da tua cabeça. Ih, meu tempo já passou. Que passou nada. Que passou nada. Lá na universidade que eu trabalho, tem muita gente de 60 anos fazendo graduação. Não é pouca gente não, tem muita gente. Eu já tive vários alunos de 60 anos fazendo graduação. Então, o seu tempo não passou. Não tem essa história não. Só vai passar no dia que você morrer ou no dia que você ficar inválido, totalmente. Enquanto você conseguir pensar, enquanto você conseguir raciocinar, a vida. Lembro também daquele físico inglês, o Stephen Hawking. Ele ficou doente aos 26 anos, perdeu os movimentos das pernas. Depois foi perdendo o movimento do corpo. Ele mal falava, quando chegou o momento que ele nem falava mais. E era um dos maiores astrofísicos que esse planeta já teve. Entrevado em cima de uma cadeira de rodas.
a mente dele estava a mil, e ele não se deixou levar pela doença. Aquele homem foi um exemplo para todos nós de perseverança. Então nós temos tempo, ainda há tempo. Como eu já falei aqui, estou procurando, já vou fazer outra formação, porque ainda há tempo. Último slide. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Então, quem crê nisso e está pronto para partir, está tranquilo. Sabe, irmãos, quando nós cremos de fato que somos salvos, é igual o pastor Cláudio Santana aqui contou uma vez. Chegou para uma determinada pessoa e falou assim: você tem certeza da sua salvação? Aí a pessoa: você tem certeza da salvação? Nós temos que ter certeza da nossa salvação. Se nós morrermos amanhã, temos que ter a certeza que nós estaremos com Cristo. Amém? Então, curva a sua cabeça. Vamos orar. Vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez, porque estamos aqui reunidos na tua casa, reunidos na tua presença. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem nos livrado, nos guardado, nos abençoado. Então, Senhor, através do teu Espírito Santo, coloca estratégias na nossa mente, para que nós possamos viver uma vida verdadeiramente vitoriosa, porque sabemos que o Senhor já nos deu essa vitória lá na cruz. Então te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor fará em nossas vidas. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.